Estou errada em dizer à minha mãe que só porque ela ficou com o marido traidor não significa que tenho que ficar com o meu? Meu pai traiu minha mãe quando eu tinha 17 anos, um evento que mudou a dinâmica de nossa família, causou muita dor e tristeza. Minha mãe, apesar de ser dona de casa, optou por não se divorciar dele na época, mantendo a esperança de que poderiam resolver seus problemas. No entanto, a traição deixou uma marca profunda em mim, e minha relação com meu pai se tornou tensa. Avançando para o presente, meu marido há 2 anos atrás também me traiu com uma colega de trabalho. Diante disso, tomei a difícil decisão de pedir o divórcio, uma escolha que meu marido resistiu, buscando outra chance. No entanto, o divórcio está programado para ser finalizado no final de setembro. Minha mãe não está satisfeita com minha decisão. Ela acredita firmemente que deveríamos tentar fazer nosso casamento funcionar, em vez de nos separarmos, citando o compromisso do casamento de, na doença e na saúde até que a morte nos separe. Ela tem mencionado repetidamente sua própria experiência com meu pai, como se ela fosse uma pessoa melhor por ter perdoado seu erro. Ela usou até uma frase de um filme, The Vow, como exemplo: fiquei com ele por tudo que ele fez certo. Foi nesse momento que perdi a paciência e gritei com ela. Expliquei que, diferentemente dela, não estava disposta a permanecer em um casamento infeliz e tentar salvar um relacionamento que parecia estar naufragando. Não estava disposta a ser submissa como ela. Minha mãe ficou magoada com minha reação. Minha irmã relatou que ela tem chorado desde então. Reconheço que minha resposta foi intensa, mas eu estava errada em afirmar a minha verdade? Cada um de nós lida com situações de traição de maneira diferente, e minha experiência com o casamento dos meus pais não influenciou minha escolha de seguir em frente com o divórcio. Decidi priorizar minha própria felicidade e bem-estar, e isso é algo que não posso comprometer. Intitulada Karen dificulta a vida no meu ônibus. Permita-me iniciar informando que resido em um país onde o inglês não é a língua principal. No entanto, sou bastante fluente em inglês, e quando os turistas precisam de informações ou ajuda, fico mais do que disposto a ajudá-los. No entanto, nenhum deles me tratou da maneira como esta mulher o fez hoje. Eu estava no ônibus voltando para casa quando o motorista notou uma mulher fazendo sinais intensos para ele. Estava sentado na parte da frente e pude ouvir o motorista comentar algo para o amigo no banco do passageiro, algo como: lá vem outra vez. O motorista parou na frente da mulher, e assim que a porta se abriu, uma voz estridente encheu todo o ônibus. Antes mesmo de o motorista poder dizer algo, a mulher começou a gritar o nome da parada para a qual queria ir, com um volume e estridência que nunca tinha ouvido antes. Seu sotaque indicava claramente que não era nativa, provavelmente americana. Como aquele ônibus era o que ela precisava pegar, o motorista instruiu a entrar, embora seu inglês não fosse perfeito. Ela entrou e o motorista informou o valor da passagem que ela deveria pagar. Nesse momento, ela pegou sua mochila e começou a procurar dinheiro. Ao mesmo tempo, segurava alguns papéis, seu celular e uma garrafa de água esportiva sem tampa na outra mão. Enquanto procurava o dinheiro, a garrafa inclinou ligeiramente, fazendo a água começar a pingar no chão do ônibus. Educadamente, apontei que sua garrafa estava aberta, mas ela reagiu de maneira extremamente rude, perguntando no mesmo tom estridente: por que você está falando comigo? Fiquei surpreso, mas não dei importância. Ela entregou uma nota de 10 euros ao motorista, que começou a procurar o troco. No entanto, ele não conseguiu encontrar moedas suficientes, já que a passagem de ônibus custava apenas 1,60 euros. Ele entregou a ela aproximadamente metade do troco, 3,40 euros, e pediu que ela se sentasse, pois havia outros passageiros esperando para entrar. Depois que todos entraram, o motorista percebeu que não tinha o valor exato dos restantes 5 euros para dar a ela, então ele saiu rapidamente do ônibus e foi a uma loja próxima buscar o troco. Menos de 10 segundos depois de ele ter saído, ela se levantou e perguntou ao motorista em voz alta e estridente: onde ele foi? Ele se foi? Ele se foi. Tentei explicar que o motorista tinha saído para buscar o troco que faltava, mas ela me respondeu de maneira grosseira, dizendo: por que você está falando comigo novamente? Não quero que fale comigo. Não sei quem você é, e o que faz da vida, mas não fale comigo. Eu apenas respondi que estava tentando ajudar, embora duvidasse que ela tenha me ouvido. Felizmente, o motorista retornou, entregou-lhe os 5 euros que faltavam e ela voltou ao seu lugar. O ônibus continuou a viagem,
E pude ouvir outra passageira tentando explicar a ela em inglês o que havia acontecido e o que eu tinha tentado fazer. No entanto, ela continuou com suas próprias reclamações. À medida que nos aproximávamos da parada onde ela deveria descer, ela começou a gritar o nome da parada para o motorista, ignorando o fato de que havia outras paradas antes da dela. A cada parada, ela gritava: "Não aqui! No posto de gasolina, posto de gasolina!" A outra passageira que havia conversado com ela tentou explicar que o motorista sabia onde ela deveria descer, mas ela não parou de reclamar. Finalmente, chegamos à sua parada, e ela desceu, reclamando que todos os dias os motoristas não sabiam onde ela precisava descer, e ela tinha que ficar repetindo a eles. Vale ressaltar que temos mais de 100 motoristas na empresa de ônibus que atende a cidade e as vilas próximas. Nenhum motorista faz a mesma rota todos os dias, pois as rotas variam de acordo com o cronograma da empresa. Portanto, se alguém deseja descer em uma parada específica, é necessário avisar o motorista quando a parada se aproximar, pois eles não podem lembrar onde cada passageiro deseja descer. Depois que ela desceu, ouvi o motorista comentar que ela fazia isso com todos os motoristas e que era conhecida por seu comportamento irregular e rude. Todos nós rimos um pouco e a atmosfera melhorou após nos livrarmos dela. Sou um aita por não querer nada com meu irmão mesmo depois que ele tentou se deletar? Tenho 27 anos, e já se passaram 5 anos desde que rompi completamente os laços com meu irmão, a quem chamarei de Kevin. Nesse período, minha comunicação com nossos pais e outros membros da família também ficou extremamente limitada. O motivo dessa ruptura ocorreu quando eu tinha 22 anos, e Kevin 25, e descobri que minha namorada com quem estava há 3 anos estava tendo um caso com ele. Diante dessa traição, rompi o relacionamento e voltei para a casa dos meus pais, apresentando a eles evidências do ocorrido. Embora tenha ignorado as tentativas de Kevin de se reconciliar e tenha mantido uma postura fria quando ele tentava se desculpar, meus pais chegaram a um ponto em que consideraram que era hora de perdoá-lo. Eles até organizaram uma intervenção, na qual minha ex-namorada, Kevin, e outros membros da família tentaram me convencer a perdoá-los, especialmente Kevin. No entanto, em vez de me fazer reconsiderar, tudo isso apenas agravou minha dor. Eu afirmei a Kevin que o que ele fez era imperdoável, especialmente por ele ser meu irmão. Eu o admirava, estava disposto a fazer qualquer coisa por ele, éramos incrivelmente próximos, e ele me traiu da pior maneira possível. Alguns meses depois, quando tive a oportunidade, afastei-me deles completamente, sem manter contato com Kevin ou meus pais. Nos últimos meses, retomei o contato com uma prima devido aos problemas de saúde de minha avó, que infelizmente se agravaram. Durante uma visita ao hospital, encontrei Kevin no local. Ele queria conversar, mas eu fingi que não o conhecia e o deixei. No entanto, mais tarde, meu primo me informou que Kevin estava enfrentando um sério colapso mental devido ao que aconteceu desde que cortei contato com ele. Diante dessa situação, meus pais me pediram encarecidamente para ver Kevin, alegando que minha presença poderia proporcionar alguma paz de espírito a ele. Eles pressionaram meu primo para obter meu número de telefone. Minha resposta foi recusar categoricamente. Minha mãe começou a chorar, expressando o desejo de reunir a família e ver seus filhos próximos novamente. Eu repliquei dizendo que Kevin, ela e meu pai haviam arruinado tudo e que eu não me importava mais com eles. Meu pai sugeriu que todos nós nos sentássemos, conversássemos e pedíssemos desculpas por toda a dor que causamos uns aos outros, acreditando que as coisas poderiam voltar a ser como eram antes. Minha resposta foi novamente negativa, afirmando que não queria conversar e não sentia a necessidade de me desculpar. No dia seguinte, meu pai ligou e, dessa vez, pude perceber que ele estava chorando. Ele me informou que Kevin havia tentado uma overdose de comprimidos. Meus pais contaram a Kevin o que eu havia dito, e isso o empurrou ao limite. Eles o encontraram a tempo e agora ele está hospitalizado. Meus pais acreditam que eu poderia ajudar na melhoria da saúde mental dele se eu simplesmente aceitasse um relacionamento com ele novamente, mas não tenho interesse nisso. Não acho justo colocar a responsabilidade pela saúde mental de Kevin sobre mim. Não sei como poderia ajudá-lo, especialmente quando sinto apenas raiva, mágoa e traição sempre que penso nele. Ele é meu irmão, mas simplesmente não desejo retomar o relacionamento com ele. Portanto, a pergunta que fica é se sou errado por não querer mais nada com meu irmão. Sou pai, tenho 28 anos e um filho de 7, mas eu estou viciado em um brinquedo que eu deveria comprar para o meu filho. Há algo de errado comigo? Olá a todos, esta é minha primeira vez escrevendo aqui.
Criei minha conta recentemente com o objetivo de discutir algo que tenho percebido há algum tempo. Tenho 28 anos e sou pai de um filho de 9 anos. Comecei a trabalhar muito cedo, por volta dos 12 anos, na fazenda do meu pai, o que me fez perder parte da minha infância. Tive que crescer rápido e fui pai cedo, o que me preocupa. Sempre fui estudioso e criativo. Apesar de uma origem humilde, adorava criar meus próprios brinquedos, como carrinhos feitos de latas de sardinha, peões e bolinhas de gude. No entanto, tenho ficado preocupado com meu filho, que raramente sai de casa. Ele passa a maior parte do tempo jogando videogame, o que não afetou seu desempenho escolar, pois sempre fez suas tarefas e tirou boas notas. Chegou um ponto em que não suportava mais vê-lo trancado no quarto. Queria mostrar a ele que há mais no mundo do que apenas Fortnite. Queria que ele experimentasse brincar na lama, construir seus próprios brinquedos, soltar pipas e outras atividades tradicionais que estão desaparecendo. Comecei a pesquisar brinquedos na internet que poderíamos curtir juntos, e foi quando encontrei o perfil no Instagram, GeoBlaster, que vendia algo chamado GeoBlaster. A princípio, fiquei surpreso e intrigado. Era uma arma parecida com Nerf, que disparava bolinhas de gel, supostamente sem causar dor, perfeita para brincar com meu filho. Com receio de ser enganado, decidi comprar. Quando o GeoBlaster chegou, finalmente consegui tirar meu filho do quarto, e tivemos momentos incríveis juntos, algo que não acontecia há muito tempo. Estou fascinado por esse brinquedo, e me arrependo de não tê-lo tido na minha infância. Agora estou viciado nele e o apresentei a todos os meus amigos que também são pais. Quero comprar mais, pois reacendeu meu espírito infantil. Algumas pessoas me julgaram, dizendo coisas como um adulto brincando com isso ou cresça. Elas podem me considerar infantil, mas não me importo, porque graças a esse brinquedo, finalmente estou tendo a relação pai e filho que sempre sonhei. E vocês? O que pensam disso? É normal gostar de brinquedos na minha idade? Há algo de errado comigo? Peço desculpas pelo texto longo. Eu, M27, peguei minha esposa, F26, mandando mensagem para ele às 11 da noite, quando eu não estava em casa e estava rindo disso. Isso é uma questão que vem se arrastando por um tempo, mas para resumir, minha esposa ficou muito embriagada, e eu comecei a suspeitar que ela estava escondendo algo de mim. Decidi dar uma olhada no telefone dela e encontrei mensagens relacionadas à pessoa com quem pedi a ela para não se comunicar. Minha esposa é gerente em um complexo onde trabalha com 2 equipes de manutenção. Ela desenvolveu uma amizade com um dos membros dessa equipe, que vou chamar de perdedor por minha causa. Ele é casado, mas seu casamento é complicado devido a problemas de traição. Sua esposa o mantém sob constante pressão. Inicialmente, não me importei com a amizade de minha esposa com ele. No entanto, algo aconteceu que me deixou desconfortável. Ele a ligou às 11 da noite, e ela se isolou em outro cômodo, sendo muito reservada em sua conversa com ele. Isso me incomodou profundamente, e eu a confrontei sobre isso. Expliquei que só aceitaria que eles se comunicassem por questões relacionadas ao trabalho. Ela concordou e disse que estabeleceria esse limite. No entanto, alguns dias depois, a esposa dele enviou uma mensagem para minha esposa novamente às 11 da noite, convidando-a para uma festa. Isso me deixou desconfortável, pois já havia deixado claro que não queria que ela saísse com ele fora do trabalho. Ela prometeu falar com ele sobre isso, mas depois de 2 dias, ela não mencionou o assunto novamente. Quando perguntei se ela havia conversado com ele, ela afirmou que sim, mas algo dentro de mim me dizia que era uma mentira. Eu estava fora visitando minha mãe na terça-feira, e na quarta-feira, minha esposa me disse que ele havia ido ao complexo após brigar com a esposa. Isso soou suspeito para mim, e uma sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. Eu não conseguia fazer nada a respeito disso. Então, na noite seguinte, minha esposa ficou extremamente bêbada e adormeceu. Não consegui mais suportar a suspeita e verifiquei suas mensagens. Descobri uma conversa datada de terça-feira, o dia em que ele visitou o complexo. Ele disse: Benadryl não funcionou, não consigo dormir. Ela respondeu: é para ajudá-lo a adormecer. Ele perguntou se ela não se meteria em confusão, insinuando que a conversa não era sobre trabalho. Ela negou e disse que ele estava com a mãe dele. Ele perguntou se poderiam conversar, e ela concordou, dizendo que ele chegaria em 20 minutos. A conversa terminou aí.
Agora, minha esposa nega ter traído, mas venho expressando minha preocupação com essa situação há meses. Deixei claro que não queria que eles se comunicassem dessa maneira, e ela me fez sentir que eu estava exagerando. No entanto, descobri que eles têm trocado mensagens por meses. Ela quer resolver isso, mas não posso simplesmente perdoá-la por mentir para mim. Tenho o perfil da esposa dele no Instagram, e sei que poderia arruinar o casamento dele se entrasse em contato com ela. No entanto, minha esposa me fez jurar que não o faria, alegando que sua vida e carreira estão em jogo. Estou em conflito sobre como devo me sentir e como lidar com essa situação. Preciso da opinião de vocês, Reddit. Muito obrigado por assistir, deixe seu comentário e lembre-se de se inscrever no canal para assistir novos vídeos.